O nerd do colégio tem a oportunidade de ensinar 3 garotas superdotadas, e além dele presenciar vários momentos maravilhosos, elas ainda se apaixonam por ele. Parte 1 da segunda temporada desse anime que está passando na tela. Retornamos com o Prota estudando e após terminar suas atividades, lembra que ainda faltava das meninas. Primeiro ele lembra da Furuhashi que agora já sabia resolver equações simples, mas logo os conteúdos iam ficar mais difíceis. A próxima foi a Ogata que também teve uma melhora, porém tinha que praticar mais leitura. E por último, Uruka que melhorou bastante seu inglês, mas ainda estava com dificuldade de ler textos grandes. Com isso ele pensa em algo para ajudá-las com suas dificuldades. No cursinho, a Ogata toda confiante vai pegar o resultado de seu simulado, achando que se deu bem, e ao abrir, vê que tirou um E. Após isso, vemos as meninas reclamando que estava muito quente, e Uruka fala que queria estar na praia se refrescando. Azumi comenta que gostaria muito de ver Ogata na praia, para ver o tamanho de seu busto. Uruka então comenta que Ogata usa F. Furuhashi, decepcionada com o tamanho do seu, pede para mudar de assunto. Logo Ogata aparece e diz que acabou tirando E e pergunta qual foi a delas. Suas amigas, achando que ela estava falando sobre o tamanho de seu busto, falam com muita facilidade. Até que Furuhashi fala e sua amiga diz estar com inveja por achar que isso era a nota dela, mas na verdade era o tamanho que ela usava. E no fim elas descobrem do que realmente se tratava. Do nada elas começam a pensar no que os garotos mais olham nas garotas e fazem alguns comentários sobre isso. Mais tarde, enquanto o Prota ensinava a Ogata, ela pensa no que sua amiga falou e então o Prota pergunta se ela tinha um D ou um E, a deixando em choque por pensar que ele estava se referindo aos seus babies. Assim ela responde que há pouco tinha um G e o Prota fica pensando que nota seria essa, pois ele nem sabia que existia. E então fala que não ia desistir até alcançar seu objetivo. O Ogata entendeu tudo errado novamente e diz deixar ele pegar por apenas alguns segundos. E quando o Prota percebe do que se tratava, o desespero toma de conta com medo do pai dela. Depois disso, a coitada não sabia nem onde pôr a cara, enquanto o Prota tentava não olhar pra ela. Logo era as férias de verão, um período crítico para os vestibulandos que são proibidos até de pensar em aproveitar, e o tempo todo era estudo atrás de estudo. E enquanto estudavam em grupo, Furuhashi, por um vacilo, chama o Prota pelo primeiro nome, e as duas garotas pedem uma explicação, e quando o Prota estava prestes a falar toda a verdade, é impedido por ela, que inventa uma desculpa esfarrapada que dá super certo. E com isso, Ogata e Uruka também queriam que Nariyuki chamasse elas pelo seu primeiro nome. Mais tarde, o Prota vai tomar banho e percebe que as meninas tinham entrado no banheiro errado. Elas tentam sair, mas são impedidas por outros garotos que chegam ali também. Enquanto o Prota pensava em um jeito de ajudar elas, seus colegas tentavam abrir um buraco para espionar do outro lado. E logo que conseguem, são surpreendidos por uma garota. E as meninas aproveitam a oportunidade para fugir dali. Após isso, suas amigas lhe dão uma bebida como agradecimento por ele ter ajudado elas mais cedo. E antes de aceitar, ele entrega uma peça de roupa que Furuhashi tinha esquecido. No café, Nariyuki e Azumi ficaram responsáveis por fazer alguns serviços de limpeza que foram acionados. E então eles partem juntos para o primeiro local. Ao chegar lá, dão de cara com a professora que não permite a entrada de Azumi por não querer que ela descobrisse que ela morava em um chiqueiro. Assim, ela puxa o Prota para dentro de sua casa e faz o coitado limpar toda a bagunça dela. Em seguida, eles vão para o próximo e dessa vez era a casa de Uruka. E ao perceber que o Prota estava junto, ela sai desesperada fazendo tudo sozinha e ainda fez eles comer junto com ela. A próxima parada foi na casa de Furuhashi, que também não deixou eles limpar nada com vergonha do que Nariyuki ia pensar se visse a zona que estava na cozinha. E a cena se repete novamente. Izumi se recusa a aceitar o dinheiro sem ter feito nada, sabendo que seu cliente estava faminta. E então Furuhashi tem a ideia de pedir comida para eles comer juntos. A última parada era na casa do Prota e finalmente ela fez seu trabalho e muito bem feito. Até as crianças ela colocou pra dormir. E Nariyuki também saiu beneficiado nisso. Na sala de aula, durante a explicação da professora, Furuhashi acabou dormindo e acorda com esse olhar ameaçador em cima dela, tadinha. Em seu chiqueiro, enquanto preparava as provas, seu note descarrega. No dia seguinte, ela estava muito cansada, pois teve que ficar a noite acordada e acabou dormindo na hora da prova. Por sorte, a única pessoa que percebeu foi o Prota. Na hora do evento, Kirisu não estava mais conseguindo segurar o sono e acaba cochilando novamente, mas é salva pelo Prota, que finge espirrar para acordá-la. Ao chegar em casa, estava completamente acabada e quando vai pegar sua chave, percebe que tinha perdido e começa a procurar. Nariyuki estava passando por ali e pergunta se estava tudo bem. Ela fala que sim, pede para ele ir para casa, mas ao ver que ela estava andando igual zumbi, decide ficar para ajudá-la. Depois de ter procurado por tudo quanto é canto, decidem olhar na bolsa novamente. O Prota vê uma carteira e pergunta o que era aquilo. Ela, toda orgulhosa, diz que não tinha nada a ver, que era apenas uma carteira de guardar pendrive. E quando abre, é surpreendida, pois a chave estava bem ali o tempo todo. Ao chegar em casa, ela agradece
agradece e cai de tanto sono. Com isso, Nariyuki a carrega em seus braços. Alguns dias depois, Ogata resolve cortar um pouco sua franja, pois estava achando muito grande. Seu pai aparece bem na hora, assusta ela e ela acaba cortando mais do que devia. No caminho para o colégio, as BFFs se encontram. Uruki e Furuhashi ficam chocadas quando vê que Ogata tinha cortado o cabelo, mas dizem que ficou bonitinho. Logo o Prota chega e ao tentar falar com Ogata, ela o evita a todo custo e sai correndo. Na hora dos estudos, Ogata estava usando uma máscara para evitar que o Prota visse ela. Porém, estava quente demais e quando ela foi tomar um pouco de água, acabou se engasgando. E Furuhashi tira sua máscara e a deixa desesperada. Então, o Prota olha para ela e diz que estava a mesma de sempre, chateando assim as outras garotas por ele não ter percebido que ela tinha cortado a franja. Após isso, Nariyuki olha direitinho para descobrir o que havia de diferente nela, mas falhou novamente. Na volta para casa, ele se desculpa 1 milhão de vezes por não saber o que era, mas é ignorado por ela. Até que ele a chama pelo primeiro nome e pergunta se ela poderia lhe dar mais uma chance. Assim, ele tenta mais uma vez e erra tudo, mas para compensar, fala que a expressão dela mudou, pois quando ele a conheceu, ela era muito séria e ultimamente estava mostrando vários tipos de expressões. Com isso, ele acaba amolecendo o coraçãozinho dela e para deixar o Prota feliz, ela fala que ele acertou. No colégio, sua amiga vê que seu estojo estava só o resto e se oferece para escolher um com ela. Ogata aceita e a deixa super empolgada para esse encontro. No dia tão esperado, ela acaba atrasando um pouco e sua BFF finge que tinha acabado de chegar, mas na verdade estava ali há muito tempo. Antes de irem escolher o estojo, elas vão comer algo e sua amiga doidinha a mima com muitos doces. Logo, Sekijo pega o cronograma que ela tinha preparado para tornar o dia de Ogata inesquecível e ao olhar para trás, ver o Prota e desiste de tudo, achando que Ogata iria preferir ficar com ele. Assim, ela diz que surgiu um imprevisto e se manda dali. Após isso, vemos ela toda triste por não ter ficado com sua melhor amiga. E então ela se lembra do dia que conheceu Ogata. Antes de conhecê-la, ela vivia sozinha por ser a nerd da sala. Até que um dia, quando ela estava fazendo uma prova, termina rapidamente. Mas por receio, acaba esperando um pouco. Nesse momento, Ogata se levanta e anuncia que terminou sua prova. Dois idiotas falam alguma coisa que não deviam e se arrepende. E aqui foi quando Sekijo ficou impressionada com a atitude de Ogata e quis se tornar amiga dela a qualquer custo. Voltando ao presente, o Prota encontra e pergunta por que ela saiu correndo, já que estava tão ansiosa por esse encontro. Sekijo diz que gosta muito de Ogata, pois ela salvou sua vida, e conta o que aconteceu para ele. Porém, pede para que ele não contasse para ninguém, mas sua BFF estava ouvindo tudo, pois estava logo atrás dela, e fica muito feliz em ouvir aquelas palavras. E então a chama para elas irem escolher seu estojo juntas. Sekijo até tenta rejeitar, mas uma cotovelada foi o suficiente para ela entender o que deveria fazer. Com isso, ela se empolga demais e acaba caindo em cima de sua amiga, proporcionando uma bela visão ao nosso Prota. Alguns dias depois, Furuhashi fala para Ogata se ela quisesse mudar o visual, deveria ir ao cabeleireiro. Em seguida, vemos uma cabeleireira toda triste por não ter cliente, e então Ogata chega para salvar seu dia. Karazuma fica admirada com a falta de estilo e acaba se empolgando demais, e resolve transformá-la. Assim que ela começa a pedir as coisas que ela precisava para sua ajudante, Ogata fica pensando se teria dinheiro para pagar. Depois disso, vemos o Prota esperando ela para estudar, e logo ela chega. A transformação foi tanta que o Prota não a reconheceu e ficou se perguntando por que essa garota linda tinha sentada ao seu lado. Por ele estar todo vermelho, ela pergunta se ele está com febre, e sua reação foi a pior de todas, achando que estava sendo paquerado por ela. Não aguentando tanta pressão, manda mensagem para Ogata perguntando por que ela estava demorando tanto. Ela pensa que ele estava falando da demora em resolver as questões, mas na verdade ele não tinha percebido que era ela que estava ao seu lado. Vendo que a garota estava tendo dificuldades, lhe explica um pouco a dramática e comenta que ela aparece com uma garota que ele conhece. E então ela pergunta como era essa garota. No início estava tudo indo bem, ela até ficou emocionada, mas no final ele a compara com o Esquilo e com isso ela fica com um sentimento de alívio e irritação ao mesmo tempo. Na volta pra casa, Nariyuki fica se perguntando por quanto tempo essa garota ia seguir ele, e então ela o convida para ir até sua casa. E a reação do Prota é essa daí, sem acreditar que estava sendo convidado por uma desconhecida. Então ele fala que ela deveria ter mais respeito por si mesma e que não deveria convidar uma pessoa que acabou de conhecer para ir na sua casa. E quando chega no local, não acredita que era Ogata que estava ao seu lado o tempo todo. No dia seguinte, a tentar ter um diálogo com Uruka em inglês, tem uma decepção e tanto. Assim, ele resolve ajudá-la e propõe que eles falassem o dia todo em inglês. Ela pensa na oportunidade de passar o dia todo com ele e aceita o desafio. E diz que o primeiro que falhasse ia ter que pagar algo para o outro. O Prota elogia, mas ela entende errado e o chama de pervertido. Sem entender nada, ele fala que não é nada disso, mas seus pensamentos o condenam e ele desiste. Com isso, Uruka se empolga, fala em japonês e perde a aposta. E como combinado, teve que pagar o lanche para o Prota. Enquanto esperava ele voltar, é abordada por dois estrangeiros que lhe pedem informação. Com muita dificuldade, ela consegue responder. Os caras gostaram dela e a convidam para um churrasco.
churrasco. Ela rejeita o convite e logo Nariuki chega, entra na frente dela e pergunta o que estava acontecendo. Os caras queriam saber qual tipo de relacionamento deles, e por estar nervoso, fala uma palavra errada e eles entendem que eles são namorados. Assim que fica sós com Uruka, pergunta se estava tudo bem. Ela apenas acena com a cabeça e começa a se alongar do nada, e na primeira oportunidade sai correndo igual uma doida. Continuamos com Nariuki explicando para Furuhashi algumas questões que ela tinha dificuldade, até que ela percebeu que estava sendo observada por alguém. Antes de ir embora, Nariuki dá um presente para Furuhashi achando que era o dia do seu aniversário, mas era só no dia seguinte. Mesmo errando o dia do seu aniversário, ela fica bem feliz, pois era a primeira vez que ganhava presente de um garoto. Quando chega em casa e abre o presente, fica totalmente sem jeito, pois jamais imaginaria que fosse isso. No entanto, ela decide usar no dia seguinte como um amuleto da sorte, mesmo precisando de alguns enchimentos para servir. No caminho para o colégio, encontra com o Prota. Toda sem graça, diz que gostou do presente, deixando Nariuki bem feliz. Enquanto estudavam juntos, suas amigas lhe entregam o presente que tinham comprado para ela e perguntam o que Nariuki tinha dado. E é óbvio que Furuhashi não ia falar o que ganhou dele, então as meninas perguntam para o Prota, mas Furuhashi não deixa ele falar. Com isso, eles vão para um local mais reservado para esclarecer as coisas, já que ele não estava entendendo porque ela não queria contar o que ele deu para ela. E então Furuhashi se aproxima dele e diz que não gostou do sutiã. O Prota leva um tempinho para processar o que ouviu e fala para ela que o presente que ele tinha comprado era uma caneta. Assim, ambos voltam sem saber onde pôr a cara. Mais tarde, Nariuki entrega a caneta para Furuhashi e pede desculpa por ter lhe dado a sacola que pertencia à irmã dele. Já que ele estava usando o presente, pergunta se deveria devolver naquele momento, mas o Prota diz que ela poderia ficar com ele. Nesse momento, Nariuki é colocada em uma situação bem difícil e fica pensando qual seria a melhor resposta. Mesmo depois de se esforçar tanto, não dá muito certo. Em casa, percebe que sua mãe estava um pouco preocupada e pergunta o que estava acontecendo. Ela comenta sobre um trabalho recém-inaugurado que estava precisando de funcionários, mas ela não ia conseguir ajudar, porque já tinha um outro compromisso marcado. Assim, Nariuki diz que vai no lugar dela. No local, ele parecia bem tranquilo, já que ele só tinha que distribuir panfletos. Logo, a gerente chega e o agradece por sua ajuda. Quando Nariuki pensa que dessa vez seria moleza, uma moça aparece para avisar a gerente que sua filha estava com febre novamente. O Prota tenta sair de fininho, mas não dá tempo. Ela o puxa e tudo se repete novamente. Mesmo trêmulo, ele vai ver quem é sua primeira cliente e dá de cara com a professora Kirisu. Com suas mãos gorduchinhas, ele começa a fazer massagem e estava se saindo muito bem para um novato. Recebe até elogio da secretária. Suas próximas clientes eram Ogata e Furuhashi. Ogata foi a primeira e estava gostando tanto que mais um pouco ia dar ruim. Logo foi a vez de Furuhashi, que pede para fazer massagem em seus ombros e também foi surpreendida pelas mãos gorduchinhas. A próxima cliente era Azumi e dessa vez a massagem era nos pés. Ela, achando que não teria efeito nenhum, começa a sentir a pressão e se segura para não gritar. O Prota, achando que não estava fazendo efeito, começa a apertar com mais força e mais força até ela não aguentar mais. Em seguida, Uruka também chega para fazer massagem. Ouve um barulho estranho, vai ver e dá de cara com uma cena constrangedora para o nosso Prota, que foi descoberto graças à guria de cabelos roxos. Sua última cliente foi Uruka, que não escondeu os ciúmes que sentiu ao ver o crush fazendo massagem em outra garota. Por fim, quem precisou de uma massagem depois de um longo dia foi ele. Mais tarde, a professora Kirisu vai tomar um banho quentinho para relaxar, mas é surpreendida com uma água bem gelada. Então ela resolve tomar um banho em um local ali perto e encontra com Azumi e o Prota, que também estava indo para o mesmo lugar. Seus irmãozinhos não perdem tempo e quando vê a prova e pergunta quando eles vão se casar. No vestiário, enquanto se preparava para tomar banho, os dois sapecas chegaram dizendo que encontraram tesouros. Nariuki, ao ver o que era, manda eles irem devolver rapidamente. Enquanto isso, as mocinhas estavam conversando sobre Prota ser uma pessoa boa demais, e Azumi deixa escapar que ele até fingiu ser seu namorado para ajudá-la, causando um pouco de ciúmes na professora. Após isso, elas vão para um outro local onde a água estava bem gelada, e Kirisu estava com dificuldade até que Azumi lhe dá uma forcinha e puxa ela. Do outro lado, Prota ouvir a conversa das duas e começa a imaginar o que estava acontecendo entre elas. Seu irmãozinho aparece e ele pergunta onde estava a outra guriazinha. E adivinhem, ela estava no banheiro feminino querendo saber novamente quando a professora ia entrar para a família dela. Kirisu foi um pouco grossa e quase fez a menininha chorar, mas para evitar que a pequena chorasse, ela fala que talvez um dia. Com isso, ela sai correndo dizendo que vai contar pro irmão dela. Na pressa, a prof tenta impedir a pequena, escorrega em um sabonete e acaba caindo. E então uma senhora aparece no banheiro masculino pedindo ajuda do Prota para carregar a professora, que acabou desmaiando com a queda. Nariuki, sem entender porque sobrou tudo pra ele novamente, tenta se concentrar em pelo menos olhar pra frente, porque estava bem difícil. Enquanto a Azumi o chamava
chamava de safado sortudo. Logo a professora acorda e quando se dá conta que estava nos braços do prota, sai rapidamente e o chama de indecente, imundo e outras coisas mais. Sua irmãzinha ouve todas aquelas coisas, segura na toalha da prof e diz que seu irmão não fez nada de errado e que ela não poderia falar coisas ruins dele e puxa sua toalha. Por sorte, o prota não viu nada. No fim, Kirisu pede desculpas a Nariyuki por ter falado aquelas coisas dele. Ele diz que está tudo bem, agradece pelo sorvete que ela comprou pra eles e se despede. No caminho, os peixinhos mostram os tesouros novamente, que inclusive era da professora que no momento estava sem porque tinha sumido. No colégio, Ogata e Furuhashi tinham uma entrevista para fazer e ambas estavam nervosas. Por pensar que era a professora de matemática que ia entrevistar, ficam mais calmas. No entanto, a prof foi substituída por Kirisu, o terror dos alunos. Ogata foi a primeira a sofrer pressão psicológica e nem falar ela estava conseguindo. Na vez de Furuhashi, ela estava indo super bem. No entanto, quando a professora começa a fazer um monte de perguntas difíceis, deixa a coitada toda atordoada. Após a entrevista, o prota tenta ajudá-las e as convida para comer, mas Kirisu aparece e diz que ele seria o próximo. Na sala, ela já começa corrigindo sua postura, que estava horrível. E então Nariyuki tem a ideia de imaginá-la com seu uniforme que usa normalmente para tentar se manter mais calmo. Porém, seu plano não deu certo e ele começa a ver ela com várias roupas diferentes enquanto falava. Até que ela pergunta qual era o ponto forte dele. Como ele não tinha uma resposta naquele momento, desiste da entrevista. Mas antes de sair, é interrompido por ela, que ele fala que seu ponto forte é ajudar as pessoas. E o deixa encantado e apavorado ao mesmo tempo. No dia seguinte, Nariyuki convida Ogata para ir em uma universidade que poderia ajudar ela. Em seguida, sua melhor amiga chega o convidando para a mesma universidade. Assim, eles combinam de ir os três juntos. No dia do encontro, Sekijo manda mensagem dizendo que não poderia ir porque estava com dor de barriga. Mas na verdade, ela queria que Ogata fosse a sós com o prota. Mas o que ela não esperava é que Nariyuki teve a mesma ideia. E ambos estavam escondidos no mesmo lugar e foram descobertos. Sem opção, foram os três juntos. No caminho, o prota pensa em um jeito de deixar as duas a sós, mas Sekijo também teve a mesma ideia e saiu correndo na frente. E o prota sai correndo atrás dela. No fim, o prota acabou vencendo e as duas ficaram a sós por um tempo. Na próxima aula, quem ficou a sós com Ogata foi Nariyuki. Durante a explicação, os dois se lembram de quando se beijaram pela primeira vez e ficam super envergonhados. Ao saírem, Sekijo manda uma mensagem para o prota falando para ele segurar a mão de Ogata. E é descoberta. Ela corre, mas o prota vai atrás dela, deixando Ogata sozinha novamente. Quando eles voltam, encontram Ogata totalmente bêbada. Ela ficou bêbada só com o cheiro da bebida. Eles então a carregam até um local e quando ela acorda, dá uma bronca neles, por eles terem deixado ela sozinha o tempo todo. Com isso, eles aprendem a lição. No caminho para casa, encontra com Azumi distribuindo panfletos de uma promoção que teria no local onde ela trabalha. Ogata ficou encantada com jogos e topa ajudá-las nesse evento em troca de um dos jogos. No dia do evento, Ogata impressiona todos com sua beleza. Por achar a roupa um pouco desconfortável, pergunta o que Nariyuki achou. Ele fala que ficou bom e começa a fugir dela, pois não conseguia olhar diretamente. Os jogos começam e a fila para jogar com Ogata estava enorme, e para a tristeza da empresa, ela estava perdendo todas, e por um pouco não leva o local à falência. Desesperada, Azumi vai ajudá-la. Nariyuki também dá uma força e finalmente elas começam a ganhar. Como era sua primeira vez que vencia tantas vezes, libera toda sua emoção. No fim, Ogata ganha sua recompensa e após isso acaba ouvindo a conversa de Nariyuki e Azumi falando sobre o truque que ela usou para Ogata vencer. No final, o prota pede para que ela não conte nada sobre isso a Ogata, mas era tarde demais. Nariyuki não estava indo muito bem na matéria de educação física e precisava fazer reforço. Na aula de reforço, Nariyuki estava constrangido por causa das meninas que estavam lá. Ao ver que Nariyuki estava tendo muita dificuldade, a professora pede ajuda das garotas e sobra para Uruka. Em seguida, Kirisu chega cobrando da professora um relatório que ela tinha pedido há dias e que tinha que ser entregue. Desesperada, ela pede para Kirisu assumir sua posição ali e sai correndo. Uruka tenta ajudar o prota e pede para que ele a observe e faça igual a ela, mas o coitado não saía nem do lugar. Vendo que o prota estava com muita dificuldade, Kirisu entra na piscina e diz que não precisava ter medo, e que enquanto ele estivesse segurando sua mão, nada iria acontecer. Assim, ele consegue nadar por 5 metros sem nem perceber. Após isso, Kirisu deixa o resto com Uruka. No final, as duas foram tomar banho juntas e Uruka comenta que estava tentando se manter calma para vencer a competição que iria participar. Num grande dia, ela consegue vencer facilmente e é aplaudida por todos. Mais tarde, Uruka recebe uma proposta para estudar no exterior por ter ido super bem na competição. Como era uma decisão difícil, ela pede para pensar com calma. No dia seguinte, enquanto comiam, Uruka pergunta o que Furuhashi acha sobre namoro à distância. Ela diz que nos dias de hoje isso é bem comum e que dizem que os laços ficam mais fortes. E os chifres maiores também. Uruka então fala de uma amiga que recebeu
recebeu uma proposta para estudar no exterior e que ela só ia contar para os amigos dela quando já tivesse decidida. Furuhashi, ao perceber que Uruka estava falando dela, em seus pensamentos pede para que ela fale toda a verdade logo. Em seguida, o prota chega no local onde elas estavam, Uruka se esconde debaixo da mesa e manda mensagem pedindo para que Furuhashi fingisse que ela não estava ali. Nariuki, ao ver que Furuhashi estava sozinha, senta na mesa com ela, e os dois começam a conversar sobre Uruka. Ele comenta que estava achando Uruka bem distante e pergunta se ela estava saindo com alguém, pois ele sabe que ela gosta de um garoto. Furuhashi diz que ela não está namorando ninguém e pergunta como ele ficaria caso isso acontecesse. Mesmo com um pouco de dificuldade para responder, ele fala que deseja que dê certo e que sejam felizes, mas que sentiria a falta dela. Em seguida, seu celular toca e ele sai correndo para ir ao supermercado. Depois de ter pensado bastante, Uruka aceita a proposta para estudar no exterior, porém pede para que eles não contem nada para Nariuki que ela iria aproveitar seu último ano ao lado dele. Furuhashi deixa o convite de reunião dos pais em cima da mesa. No dia da reunião, Nariuki estava acompanhado de sua mãe. O coordenador o parabeniza por suas notas e diz que se continuar assim irá conseguir sua recomendação VIP. Sua mãe fica curiosa para saber que recomendação é essa. O prata nervoso diz que não é nada demais, porém o coordenador fala para ele não ser tão modesto, pois com essa recomendação ele teria muitas opções para cursar. E então o prata pergunta qual é o mais fácil de encontrar emprego e que pague bem, e deixa os dois surpresos com essa pergunta. Ao sair da sala, sua mãe pergunta se ele está deixando de fazer o que quer por causa deles, mas ele diz que não. Assim ela fala que o apoia em tudo e pede para que ele não se engane sobre o que é mais importante. Da janela ela vê um casal se beijando e se empolga. Em seguida, Furuhashi chega. Vendo os dois conversando, a mãe do prata decide deixar os dois a sós e sai correndo. Nariuki pergunta onde são os pais de Furuhashi. Ela diz que seu pai não veio porque ficou doente. Mais tarde, um homem encontra a gata e começa a implorar para ela cursar matemática. Nariuki e Furuhashi passam pelo local e vão curiar o que estava acontecendo. O prata lembra que esse homem é, na verdade, o professor de matemática que eles haviam encontrado. Furuhashi fica sem reação ao ver a cena e o chama de pai. Seus amigos ficam pensando se foi realmente isso que eles ouviram. E então o professor se dirige até ela, deixando o clima bem pesado. Furuhashi fala que está bem surpresa por ele ter ido e pergunta se ele viu o aviso de reunião. Porém, ele diz não saber do que ele está falando e vai em direção ao gata, pois ela sim é importante. Ao ver que seu pai estava perdendo o controle, Furuhashi o agarra pela cintura e pede para Sekijo fugir com o gata pra bem longe dali. Depois disso, a briga entre os dois continua e o coitado do prata fica sem saber o que fazer. Na hora da raiva, seu pai fala que ela deveria sair de casa e viver sua vida. A doida, sem ter pra onde ir, diz que vai sair mesmo. Nariuki, ao ver o desespero dela, interrompe a conversa dizendo que ela vai passar um tempo em sua casa. Ao chegar em casa, seu irmão recebe super bem, mas ao notar a presença da garota, a decepção toma de conta. Na hora da janta, o clima estava bem pesado, e então Furuhashi tenta fugir, mas a mãe do prata pede para que ela espera e diz que ela pode ficar o tempo que for preciso. Quem não ficou nada feliz com isso foi a irmã dele. Enquanto Furuhashi tomava banho, é pressionada pela irmã do prota que faz um comentário bem constrangedor. Após isso, Nariuki vai ver como ela ficou com sua roupa e ambos aproveitam para escovar os dentes. Ele então comenta que eles parecem recém-casados e deixa ela nervosa. Antes de dormir, eles estudam um pouco juntos. Furuhashi pede desculpas a Nariuki. Ele pensa que é por causa do comentário que ele fez anteriormente, mas ela estava se desculpando por ter envolvido ele em seu problema de família. Então ele fala que ficou surpreso por saber que o pai dela é um matemático, e ela fala que sua mãe também é uma garota prodígio na matemática. E lembra do dia em que sua mãe se foi, e seu pai sofreu muito com a perda e vivia isolado. Furuhashi se esforçou muito para melhorar em matemática, e um dia ela foi mostrar que fez matemática igual a mamãe dela. Porém, a reação dele foi péssima. No fim, ela fala que seria melhor eles irem dormir, pois já estava bem tarde. No dia seguinte, já preparados para ir pro colégio, Furuhashi se aproxima do prota e fala que não seria legal se alguém visse os dois juntos saindo da mesma casa. E diz que vai na frente na velocidade da luz, e foi mesmo. Sua amiga nota que ela estava usando a mesma camisola do dia anterior e percebe também que ela estava usando um perfume diferente, colocando Furuhashi em apuros. Depois do colégio, Nariuki e Furuhashi passam em sua casa para pegar algumas roupas. Quando estavam prestes a sair, seu pai aparece. Os dois, totalmente desesperados, se escondem rapidamente. Seu pai ouve um barulho e vai verificar. Para calar a boca de Nariuki, Furuhashi o puxa para perto dela, piorando ainda mais a situação. E por pouco, eles não são descobertos. Assim que percebe que seu pai não está mais ali, eles saem do esconderijo. Furuhashi acaba encontrando o notebook de sua mãe que seu pai tinha guardado há muito tempo. Ela liga o notebook, mas não consegue acessar, pois estava pedindo senha. Com isso, ela percebe que seu pai também não tinha conseguido acesso às informações e fica com dor dele, mas não por muito tempo. De manhã, ao acordada, de cara com Furuhashi na cozinha preparando algo para eles comerem. Meio atordoado, coloca o óculos para ter certeza do que estava vendo. Ela explica que a mãe dele tinha pedido para ela cuidar da casa, pois tinha que sair cedo. Na hora do café, a reação de Nariuki ao ver o que ela tinha preparado não é muito
muito boa. Porém, depois de ver que ela tinha se machucado toda, agradece pela comida e se esforça para comer. Ela tenta impedir ele de comer com medo de fazer mal, mas ele nem liga e fala que apesar de estar muito duro e salgado, dá pra comer. Ela fica toda feliz e para se redimir diz que vai preparar algo gostoso para o almoço e fala também que um dos seus sonhos é ser uma boa esposa, causando a impressão errada. Furuhashi começa limpando a casa, em seguida coloca a panela no fogo e esquece e vira uma bagaceira. No fim, eles comem esse macarrão velho branco. Pra finalizar, ela coloca as roupas para lavar e o desastre é garantido. No fim do dia, o prato estava exausto e toma um banho para relaxar. Do nada, a doida da Furuhashi entra pedindo para esfregar as costas dele, já que só tinha feito besteira o dia inteiro. Morto de vergonha, ele pergunta se o cérebro dela tinha queimado pra ela ter entrado assim. Nariuki fala que é melhor ela vestir mais do que só uma camisa, mas ela estava prevenida para o serviço e deixa ele chocado. Ela então começa a lavar suas costas e em certo momento ela lembra de quando fazia isso com seu pai. Nariuki percebe e pergunta se ela não estava indo longe demais para evitar o pai dela e que seria melhor ela conversar com ele. Mas Furuhashi diz que não precisa, pois eles já estavam se evitando há mais de 10 anos e mesmo com todo esse tempo eles não tinham nada pra conversar. Tristinha, ela abraça o prota e acaba dormindo. Quando ela acorda, Nariuki chama ela para eles irem juntos a um lugar. Ela acha o caminho meio suspeito, mas ao chegar no local fica encantada. Eles conversam um pouco e Nariuki pergunta se ela já falou para o pai dela o quanto ela ama as estrelas. Ela responde que não, pois ele não ia ouvi-la. Nariuki fala que começou a se interessar pelas estrelas depois da noite que ela falou delas com muita alegria e entusiasmo e diz que gosta delas sendo assim. Furuhashi derrama toda a bebida de tanto nervosismo e ainda quase cai. Por sorte, o prota consegue segurá-la e fala que ela deveria tentar falar com o pai dela e diz que independente de qualquer coisa, ela teria seu total apoio. Quando seu pai chega em casa, Furuhashi tenta falar com ele, mas ele não dá atenção. Ela então se aproxima dele e com todas as suas forças se mostra decidida. Porém, ainda assim, ele diz que não vai apoiá-la. E então ela lhe mostra um vídeo que sua mãe tinha gravado antes de partir. No vídeo, ela pede desculpa por 3 coisas. A primeira, por mentir sobre algumas respostas que estariam no notebook. A segunda, por fingir ser um gênio na matemática, sendo que, na verdade, suas notas eram péssimas. E por último, ela pede desculpa por não estar mais ali. No final, ela fala, apenas faça o que ama. Depois disso, Furuhashi vai até a varanda admirar as estrelas e vê Nariuki em apuros. Ela briga com ele por ele ter ido até lá. Ele se desculpa e diz que foi porque estava muito preocupado. E pergunta se estava tudo bem agora. Furuhashi diz não ter certeza, mas seu pai viu também o vídeo das duas juntas, onde ela dá uma estrela ao nome dele e fala que o ama. Após isso, Furuhashi agradece Nariuki por apoiá-la e encosta sua cabeça em seu ombro. Porém, dessa vez ela não estava dormindo e pergunta se pode ficar um pouco assim. Em uma conversa com Nariuki, ela descobre que na verdade seu pai estava preocupada com ela esse tempo todo. Ele só não sabia se aproximar dela. Em seguida, ele chega querendo saber qual o estágio de relacionamento entre ele e sua filha, pois apesar de ser por pouco tempo, os dois moraram juntos. Desesperados, tentam explicar que não é nada disso que ele está pensando. No colégio, eles estavam se preparando para um festival. Nariuki vai buscar algo que estava faltando e encontra com as meninas. Elas lhe oferecem lime e é claro que ele aceita. Ele pergunta para Uruki e Furuhashi se elas não deveriam estar ajudando suas turmas, mas elas disfarçam e perguntam se a turma dele vai fazer uma casa mal assombrada. O gato entra em desespero enquanto Uruka fica toda empolgada querendo saber do que o prota vai se fantasiar. Em seguida, esse colega de Furuhashi chega para buscar ela e comenta sobre o azar que acontece no festival quando o primeiro fogo de artifício que fecha o evento sobe. Se 2 pessoas estiverem se tocando, elas ficam juntas pra sempre. Uruki imagina como seria e fica toda derretida. Sekiju também viaja nos pensamentos. A turma de Furuhashi decide que ela vai fazer o papel da bela adormecida. Ela tenta recusar, mas as suas colegas já tinham cuidado de tudo e levam ela para experimentar a roupa. Em seguida, ela explica como vai ser o plano para capturar Nariuki, que vai fazer o papel do príncipe. No dia do festival, Nariuki encontra com o Ogata. Ao entrar no colégio e ver algumas pessoas, vão ver o que estava acontecendo e se depara com uma montanha de macarrão. Seu pai estava acabado depois de fazer 1000 poções, mas era para ser apenas 100. Ogata, sem saber o que ia fazer para vender tudo isso, o prota oferece sua ajuda e as vendas começam. Mas ainda não era o suficiente, e então Nariuki sai para distribuir panfletos. No caminho, encontra com Uruka e suas 2 colegas que estavam fantasiadas de personagens de um anime. Elas falam que ia apresentar, porém a fantasia de Uruka não foi entregue. Nariuki percebe o quanto a fantasia é importante para ela e sai com mais um cartaz anunciando que estava à procura de uma fantasia. De um lado, ele oferecia o panfleto e do outro perguntava se alguém tinha encontrado uma fantasia, até que veio uma criança falando que viu alguém em cima do telhado. Nariuki sobe até lá e encontra com uma professora. Sem acreditar no que estava vendo, ele fecha a porta e começa uma disputa entre os dois. E então ela conta pra ele como isso aconteceu. Os professores foram avisar pra ela que a fantasia tinha chego. Levaram ela até o local para vestir a roupa, mas quando ela viu o que estava usando, foge para ninguém ver ela vestida assim. A roupa que ela estava usando é a fantasia de Uruka. E então o prata pede para que ela tire ali mesmo, causando a impressão errada. Ela então começa a tirar e pede ajuda do prota para abrir o zíper. Porém,
porém a roupa estava bem apertada. Se ele abrisse mais um pouco, ia rasgar toda a fantasia. Furuhashi estava revoltada por ver que no roteiro tem a cena de um beijo e ela nem sabia quem ia ser seu príncipe. Já era hora do grupo de Uruka apresentar. Como a professora não conseguiu tirar a fantasia, ela substituiu. A plateia ficou encantada. O trio estava mandando muito bem. No final da apresentação, Uruka aparece vestindo a fantasia de uma personagem que tinha acabado de aparecer no anime e deixa todos impressionados. No fim, são aplaudidas por todos. Para finalizar o show, Uruka aproveita e faz propaganda do macarrão de Ogata. Após isso, eles vão até uma sala comemorar. Naryuki parabeniza Kirisu por ela ter mandado muito bem. Ela não liga muito e diz que tem que ir. Ao ver uma linha solta, ele puxa e descostura toda a roupa. Até as meninas ficam impressionadas com tanta beleza, enquanto o Prota era ameaçado a apagar isso da memória imediatamente. No corredor, Naryuki ainda estava com a cabeça bem longe, até que é surpreendido por uma aluna da sala de Furuhashi oferecendo sua ajuda. Porém, em troca, ele teria que participar da peça de teatro da turma dela. Pensando que seria algo simples, ele topa. Ela acompanha ele até a sala para ele se trocar e deixa o resto na responsabilidade de outras duas alunas. Depois de colocar a fantasia, ele sai da sala e as meninas nem percebem que é ele. De repente, dois professores começam a correr atrás do Prota e ele começa a correr também sem saber por que estava sendo perseguido. As duas garotas avisam a chefe dela que o príncipe tinha sumido e então ela manda elas irem atrás dele imediatamente. Enquanto Naryuki fugia, encontra com Senpai e conta o que estava acontecendo. Ela então ajuda a escapar dos professores por uma espécie de túnel onde Naryuki estava tendo que se controlar bastante. No final do túnel, eles dão de cara com os professores. Senpai vai até ele e usa seu charme para tirar eles dali. A apresentação da turma de Furuhashi já estava acontecendo e nada do príncipe aparecer. Depois de tanta enrolação, o diretor pega o microfone e anuncia que o resto da peça será improvisado e que o príncipe será alguém da plateia e deixa todos chocados, inclusive a Bela adormecida. Do nada, vários garotos começam a subir na plateia com o objetivo de ser o príncipe. Porém, todos foram arremessados de lá com vários golpes. Os próximos que se aproximaram foram derrotados pelo trio que se juntou para defender a princesa. A bagunça foi tanta que um frango foi arremessado com força, fazendo o quadro cair em direção à princesa. Naryuki, que estava lá em cima, salva ela. Por arriscar sua vida para salvar a princesa, é escolhido como príncipe e ganha um beijo. Depois do grande beijo, ele foge dali e Furuhashi finaliza a peça fazendo-os todos chorarem com suas palavras. Naryuki finalmente se livra da fantasia e pensa no beijo. Ao sair da sala, encontra com os professores que estavam perseguindo eles, mas na verdade eles só queriam a fantasia. Em seguida, encontra os colegas de Furuhashi perguntando onde ele estava, já que o procuraram por todo lugar e nada. Ele se desculpa e tenta falar da fantasia. Ela pergunta se por acaso ele sabe quem é o príncipe misterioso. Quando ele estava prestes a falar, muda de ideia depois de ouvir o que elas queriam fazer com ele. Furuhashi encontra Senpai e agradece por sua ajuda. Ela pensa que o príncipe era ela por conta da guitarra que ela viu ela usando, mas ela fala que ele está confundindo ela com outra pessoa. Furuhashi entra em desespero por não saber quem deu seu primeiro beijo. Naryuki se surpreende ao ver o tamanho da fila para comer o macarrão. Ele ajuda ela e no final ambos estavam exaustos, mas ainda faltava 400 poções. Enquanto comia, o Prata fala que o macarrão passou do ponto. Ela pega um pouco para experimentar e acaba pegando o mesmo macarrão que ele, colocando os dois em uma situação bem vergonhosa. Com isso, Naryuki tem a ideia de fazer poções de macarrão para casais. Com a ajuda de Uruka e Senpai, estava dando super certo. Do nada, um monte de gente começou a aparecer. No final do festival, Ogata tinha conseguido vender tudo. Agradece a todos e diz que foi graças a cada um deles que ela conseguiu. Logo, a queima de fogos seriam lançadas como o evento de fechamento do festival, a hora mais aguardada pelas garotas. Elas se preparam para o grande momento e no fim todas são empurradas para cima do Prota. Por sorte ou azar, o primeiro fogo não deu certo. Bem na hora do próximo fogo de artifício ser lançado, alguém aparece e ajuda Naryuki a levantar. Naryuki passa por mais uma entrevista com a professora Kirisu. Dessa vez ele manteve sua postura e com muita certeza fala que quer ser um educador para ajudar as pessoas incapazes a alcançar seus objetivos. E passa no teste. Uruka consegue as notas que precisava, Furuhashi é aprovada na área que tanto queria, Sekijo também se dá bem e Ogata passa no exame. Na graduação, todos estavam juntos e felizes. Após isso, Uruka se despede de suas amigas para seguir sua viagem. Naryuki manda mensagem avisando que o trem que ele estava deu pane e ele sai desesperado em busca de um táxi. A professora vê ele e lhe dá uma carona com muita emoção até o aeroporto. O coitado chegou todo zonzo, agradece e sai correndo para se despedir de Uruka. Quando se aproxima dela, ele acaba caindo. Ela então lhe dá a mão para ajudá-lo e nesse momento descobrimos que a garota que ele tocou no dia dos fogos de artifício foi ela. E agora eles estavam ligados pra sempre. Esse foi o fim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e não esquece de comentar. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijão e até o próximo!